Como falamos anteriormente, esse capítulo aborda eventos significativos na tradição judaica cristã, especialmente relacionado à queda do homem e à introdução do pecado no mundo. Primeiro ponto, vamos falar da introdução da serpente. O capítulo começa com a introdução da serpente como um dos mais astutos animais criados por Deus. A serpente engaja-se em um diálogo com Eva. Tentação de Eva. A serpente questiona a Eva sobre a proibição de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, colocando dúvidas sobre as razões de Deus para tal proibição. Desobediência de Eva. Eva é seduzida pelas palavras da serpente e come do fruto proibido. Ela também oferece ao seu marido, Adão, que também come do fruto. As consequências da desobediência. Após comerem o fruto, Adão e Eva percebem que estão nus e sentem vergonha. Deus aparece no jardim e confronta Adão e Eva sobre sua desobediência. As consequências incluem maldições para a serpente, para Eva e para Adão. Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Promessas do Redentor. Apesar das consequências, há uma promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, indicando uma futura vitória sobre o mal. Gênesis 3 serve como uma explicação teológica para a origem do pecado e do sofrimento humano, introduzindo a narrativa da queda da humanidade. Esses eventos são fundamentais na tradição judaico-cristã e têm sido interpretados e discutidos ao longo da história religiosa e teológica. A época da sua queda. Na Escritura não há uma referência de quando ocorreu a queda dos anjos, mas deixa claro que se deu antes da queda do homem, já que Satanás entrou no jardim na forma de uma serpente, induzindo a Eva a pecar, como nós mencionamos anteriormente. Ao apontar que a Bíblia não fornece uma linha de tempo exata para a queda dos anjos, mas algumas inferências podem ser feitas com base em diferentes passagens bíblicas. A conclusão de que a queda dos anjos ocorreu antes da queda dos homens é razoável e com base em eventos narrados nas Escrituras. Satanás, que é identificado como um anjo caído, entrou no jardim do Éden na forma de uma serpente e tentou Eva, levando à queda da humanidade. Embora inicialmente abordem reis humanos, o rei da Babilônia e o rei de Tiro, são frequentemente interpretadas como poesias proféticas que se estendem para descrever a queda de Satanás. Essa passagem indica que a soberba e a rebelião levaram à queda de Satanás de sua posição original. A presença de Satanás no jardim do Éden, enganando Eva, sugere que sua queda já havia ocorrido antes desse evento. O relato em Gênesis 3 não fornece detalhes sobre quando ou como a queda de Satanás ocorreu, mas implica que ele já estava em um estado de oposição a Deus. Passagens como Judas, capítulo 6, e 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, refere-se a anjos que pecaram e foram lançados em prisões. Essas referências corroboram a ideia de que a queda dos anjos ocorreu antes da queda do homem. Portanto, embora a Bíblia não forneça uma cronologia exata da queda dos anjos, a sequência de eventos apresentada nas Escrituras sugere que a rebelião de Satanás e outros anjos caídos precedeu a queda do homem no jardim do Éden. As passagens poéticas e proféticas mencionadas anteriormente fornecem uma visão mais ampla e simbólica desse evento. De acordo com nossos estudos, a causa da queda entraremos agora. De acordo com as Escrituras, o universo e as criaturas, no caso a criatura, eram originalmente perfeitos. Então todos os seres, todas as criaturas, tudo que foi feito perfeito. As criaturas eram original, que significa o início, tudo originalmente perfeitas. Foi tudo feito dentro da perfeição de Deus. Seguindo, a criatura tinha originalmente a capacidade de pecar ou não, livre-arbítrio. Ela poderia decidir o que ela queria. Então ela foi colocada na posição de poder fazer qualquer uma das duas coisas sem ser obrigada a optar por uma delas. Em outras palavras, a sua vontade era autônoma. A causa da queda dos anjos, especialmente do próprio Satanás, está associada à liberdade de escolha e à autonomia da vontade. Aqui estão alguns pontos que podem ajudar a explicar esse conceito com base nas Escrituras Sagradas. Primeira coisa, criaturas originalmente perfeitas. Deus é retratado como um criador perfeito que fez o universo e todas as criaturas de acordo com a sua vontade. Inicialmente, tudo foi considerado muito bom, segundo Gênesis capítulo 1, verso 31. Isso inclui os anjos, que são criaturas espirituais com vontades e inteligência, livre-arbítrio e autonomia da vontade. As criaturas, incluindo os anjos, foram dotadas de livre-arbítrio, a capacidade de tomar decisões independentes. Essa liberdade de escolha implica na autonomia da vontade, permitindo que as criaturas façam escolhas por si mesmas. Possibilidade de pecar ou não pecar. Deus deu às criaturas, incluindo os anjos, a capacidade de escolher obedecer ou desobedecer. A possibilidade de pecar está presente, mas não era uma inevitabilidade. Escolha autônoma e rebelião. Satanás, que era um anjo originalmente criado por Deus, escolheu rebelar-se contra Deus. Sua escolha autônoma e desobediência levaram à sua queda.
A Bíblia não fornece uma explicação muito detalhada sobre por que Satanás escolheu se rebelar, mas ela sugere que a soberba e o desejo de ser como Deus foram fatores preponderantes para isso. No livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 15, Ezequiel, capítulo 28, verso 12 ao verso 17, nos dá essas informações. A queda dos anjos. Alguns anjos seguiram Satanás em sua rebelião, resultando na queda deles também. A Bíblia faz referências a anjos que pecaram e foram lançados em prisões. No caso, Judas 6. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Portanto, a queda dos anjos, incluindo Satanás, não foi determinada por uma limitação em sua criação, mas sim pela escolha autônoma de desobedecer a Deus. O livre-arbítrio e a autonomia da vontade são elementos essenciais nesse entendimento, refletindo a capacidade das criaturas de fazer escolhas independentes, seja obedecendo ou se rebelando contra o Criador. Portanto, conclui-se que a queda dos anjos se deu devido à sua revolta deliberada e autodeterminada contra Deus. Grande prosperidade e beleza parecem ser apontadas como possíveis causas. Ezequiel capítulo 28, verso 11 ao 19. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Rei de Tiro simboliza muita vaidade, ele era um rei muito próspero, muito rico, mas porém muito vaidoso. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio encher o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. O rei de Tiro aqui parece simbolizar Satanás e diz que ele caiu devido a essas coisas. Ou seja, ele estava sim sendo comparado. Ele está sendo comparado ao próprio Satanás. De acordo com a analogia que nós estamos aqui, a Bíblia está sugerindo para nós, o que nós entendemos com isso? Que realmente o rei de Tiro foi comparado a Satanás. A queda de Satanás foi comparada também à queda do rei de Tiro. Um entendimento que muitos estudiosos e teólogos compartilham, sugerindo que as causas da queda dos anjos, em especial de Satanás, estão ligadas à sua revolta deliberada e autodeterminada contra Deus. A passagem em Ezequiel capítulo 28, verso 11 ao 19, que inicialmente é dirigida ao rei de Tiro, é frequentemente interpretada de uma forma simbólica, representando a queda de Satanás. Os pontos relevantes desse assunto, vamos agora meditar no simbolismo em relação a Satanás. Embora inicialmente dirigida ao rei de Tiro, muitos interpretam essa passagem como uma descrição poética e simboliza a queda de Satanás. Alguns elementos sugerem isso, como a presença no Éden, a descrição das pedras preciosas e a expulsão do monte santo de Deus, perfeição e sabedoria e beleza iniciais. Inicialmente, o ser descrito, que simbolizava Satanás, é modelado como perfeito, cheio de sabedoria e beleza. Ele estava no Éden, associado a pedras preciosas e posicionado como um querubim protetor no Monte Santo de Deus. A queda é atribuída à arrogância, corrupção da sabedoria e à violência decorrente do comércio extensivo. Esses elementos levaram à iniquidade, resultando na expulsão do monte de Deus. Profanação e julgamento. O ser é acusado de profanar os santuários e cometer os pecados e injustiças em seu comércio. O julgamento divino é descrito como um fogo consumidor que reduz o ser a cinzas. Espetáculo para os reis e horror para as nações. O julgamento resulta em o ser tornar-se um espetáculo para os reis e objeto de horror entre as nações. Essa passagem destaca a queda de um ser que inicialmente desfrutava da perfeição e proximidade com Deus, mas que, devido à arrogância, à corrupção e à violência, foi expulso e sujeito a julgamento divino. A aplicação simbólica a Satanás sugere que a sua queda foi resultado de uma escolha deliberada de rebelião contra Deus. Ainda nessa seara de comentários,
A ambição desmedida e o desejo de ser mais que Deus parecem ser outra causa. O rei da Babilônia é acusado de ter essa ambição e ele também parece simbolizar Satanás. Isaías 14, verso 13 ao 14. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Um aspecto importante nas passagens que simbolizam a queda de Satanás, enfatizando a ambição desmedida, o desejo de ser mais que Deus e o egoísmo como causa subjacentes. Essas características estão relacionadas às passagens que frequentemente são interpretadas como referentes a Satanás, como Isaías capítulo 14, verso 13 ao 14. E outras destacam a queda de líderes terrenos. Vamos analisar essas passagens e considerar esses pequenos pontos, mas muito grandes em sua importância. Isaías capítulo 14, verso 13 ao 14. Você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Verso 14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Observe uns pontos relevantes nesse contexto e analise o seguinte. Ambição desmedida. A linguagem poética destaca a ambição desmedida naquele que se rebelou contra Deus. A expressão subirei aos céus e a intenção de erguer o trono acima das estrelas de Deus indicam uma busca por supremacia e autoridade divina. Desejo de ser mais que Deus. A afirmação serei como o Altíssimo revela o desejo de igualar-se e superar Deus em posição e poder. Essa aspiração evidencia a rebelião contra a ordem divina estabelecida. Egoísmo e descontentamento. A narrativa sugere um coração egocêntrico e descontentamento com a posição estabelecida. A vontade de subir mais alto e ser como o Altíssimo reflete um desejo de autossuficiência e independência de Deus. Causas da queda de Satanás e outros anjos. A interpretação comum dessas passagens é que a ambição desmedida, no caso o desejo de se igualar a Deus, e o egoísmo foram fatores fundamentais na queda de Satanás e daqueles que o seguiram em rebelião. Conexão com outras passagens. Essa temática é consistente com outras passagens que falam sobre a queda de Satanás. Por exemplo, como Ezequiel 28, onde a soberba e a corrupção levaram à expulsão do monte de Deus. A queda de Satanás, conforme descrita nessas passagens, destaca a rebelião motivada por uma ambição desmedida, o desejo de ser mais que Deus e um coração egoísta. Esses elementos revelam uma escolha consciente de se opor à vontade divina e buscar a autonomia. Essa narrativa não apenas destaca a queda de Satanás, mas também serve como uma advertência sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra Deus. O resultado da queda. Todos eles perderam a sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza e conduta. Mateus capítulo 10, verso 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Efésios capítulo 6, verso 11 ao 12. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Alguns deles foram lançados no inferno e estão acorrentados até o dia dos julgamentos. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Alguns deles permanecem em liberdade e trabalham com uma definida oposição à obra dos anjos bons. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao verso 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja bem o seguinte, aqui nós estamos observando que essa fase, nós percebemos que essa queda resultou numa revolta muito grande contra a humanidade. É por isso que Satanás, e junto com a sua trupe, vamos dizer assim, ela tenta
ele tenta sempre destruir a criação de Deus. Ou seja, o homem, ele não trabalha somente contra Deus, ele trabalha contra você, ele trabalha contra nós, contra o ser humano. A intenção do diabo é fazer com que você não consiga se conectar com Deus. A intenção de Satanás e os anjos maus é que você não tenha esse acesso a Deus. E por causa dessa precipitação de Satanás aqui na terra, nós enfrentamos batalhas espirituais e precisamos estar fortalecidos no Senhor. Daniel, capítulo 10, versículo 12, 13, verso 20 e 21. Vamos meditar. No verso 12 de Daniel, capítulo 10, versículo 12, diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque foste o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Não ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Em Judas capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então aqui nós percebemos, nesse texto de Judas capítulo 1, verso 9, que o próprio Miguel, ele não chama para si essa guerra, ele transfere para Deus, é Deus que o repreende. Então, tudo que você for fazer, você tem que ter o nome do Senhor na ponta da língua, você tem que ter o nome de Cristo, o nome de Jesus, para repreender todo o mal, todo ataque que venha porventura sobre a tua vida. Porque o resultado dessa queda é a vingança, vamos dizer assim, contra o ser humano e contra a criação. Ele não quer, o nosso adversário, ele não quer que você o adore o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então ele vai fazer de tudo para que você não consiga a sua conversão, não consiga o seu batismo com o Espírito Santo, não consiga a adoração plena para o Senhor. Pode também ter havido um efeito muito grande sobre a criação original. Vamos analisar os resultados da queda dos anjos com base nas passagens bíblicas mencionadas. A perda da santidade e a corrupção. A queda dos anjos resultou na perda da sua santidade original, transformando-os em seres corruptos e em natureza e conduta. As Escrituras indicam que alguns anjos, liderados por Satanás, se rebelaram contra Deus, resultando em uma mudança em uma condição moral. Prisão de alguns anjos no inferno. Algumas passagens indicam que certos anjos foram lançados no inferno e estão acorrentados até o dia do julgamento. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Isso sugere um julgamento específico para aqueles que se rebelaram contra Deus, limitando-os à sua liberdade. Oposição ativa aos anjos bons. Aqueles que permanecem em liberdade, liderados por Satanás, trabalham ativamente em oposição à obra dos anjos bons. Eles representam uma força contrária ao plano divino, engajando-se em atividades malignas que buscam minar a vontade de Deus. Possível efeito sobre a criação original. A menção a um possível efeito sobre a criação original sugere que a queda dos anjos pode ter tido impactos além do reino espiritual. Embora as Escrituras não detalhem completamente esses efeitos, algumas teologias sugerem que a entrada do pecado no mundo pode estar relacionada à queda dos anjos. O estudo da queda dos anjos destaca a gravidade do pecado e suas consequências, não apenas para os anjos rebeldes, mas possivelmente também para a criação em geral. A Bíblia destaca a existência de anjos maus que estão ativamente envolvidos em oposição a Deus, enquanto outros estão restritos e aguardam o julgamento final. Essa narrativa serve como uma advertência sobre as consequências da rebelião contra Deus e a importância da obediência à sua vontade. A terra foi amaldiçoada ao pecado de Adão. Gênesis capítulo 3, verso 17 ao verso 19. E Adão disse, porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. E a criação está gemendo por causa da queda. Romanos capítulo 8, verso 19 ao 22. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que se sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com as dores de parto até agora. Não é improvável, portanto, que o pecado dos anjos tenha tido algo a ver com a ruína da criação original no capítulo 1 de Gênesis. Eles serão, no futuro, atirados para a terra, Apocalipse capítulo 12, verso 8 ao 9. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados. Meu irmão, então você perceba que nesse contexto, aqui, o território, a terra, ela é dominada por Satanás. Ele foi lançado, foi precipitado aqui nesse território, nessa terra. Então é por isso das batalhas que muitas vezes as pessoas enfrentam. E elas muitas vezes também não entendem. Olha só, Satanás engana todo mundo e ele foi precipitado na terra. Não se achou mais o seu lugar no céu. Ele foi expulso do céu. Logo, ele habita aqui nesse mundo. Por isso que a palavra diz, o mundo jaz do maligno. Ele corre, percorre, ele anda por essa terra tentando derrubar os escolhidos de Deus. E após seu julgamento, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 3. Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, perceba que aqui o texto está dizendo o seguinte, Deus vai julgar os anjos, Satanás vai ser julgado. Ainda quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então ele se refere ao quê? É a nós, é o que acontece aqui nessa vida, com a nossa vida, com a sua vida, vai ser prestado conta. Mateus capítulo 25, verso 41. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Perceba que nesse último período está dizendo preparado para o diabo e seus anjos. Então esse fogo não foi feito para nós. Nós precisamos sim encontrar Jesus, nós precisamos nos converter a Cristo, porém esse fogo não foi feito para nós. Mas se nós não estivermos escritos no livro da vida, a palavra de Deus diz assim, apartai-vos de mim, malditos. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Analise o que eu falei anteriormente. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno e os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo. A palavra está falando no futuro. Então, aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão apartados, serão separados e lançados junto com esses anjos para o dia do juízo. Judas capítulo 1, verso 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o dia do juízo daquele grande dia. Então nós percebemos que vai haver um grande evento futuro. E esse grande evento futuro, ele está se referindo ao julgamento desses anjos que estão aprisionados, esses demônios que estão soltos, ao próprio Satanás. Então também aquelas pessoas que não foram encontradas escritas no livro da vida. Nós temos que nos atentar para isso. Há uma chance, há uma possibilidade de mantermos escrito o nosso nome no livro da vida e também de nos converter para que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida. A ideia de que o pecado dos anjos pode ter tido alguma relação com a ruína da criação original é uma interpretação teológica que busca conectar a queda dos anjos com o efeito do pecado na criação. Vamos explorar alguns pontos relevantes com base nas passagens mencionadas na Bíblia. Maldição na terra devido ao pecado de Adão. Em Gênesis capítulo 3, versos 17 ao 19, Deus pronuncia uma maldição sobre a terra devido ao pecado de Adão. Isso resulta em dificuldades na agricultura, dor no trabalho e a inevitabilidade da morte física para os seres humanos. Criação gemendo por causa da queda. Romanos capítulo 8, verso 19 ao 22, fala sobre a criação gemendo e aguardando a redenção. Essa passagem descreve a criação como sujeita à vaidade, não por sua própria escolha, mas por causa daqueles que a sujeitaram. Isso pode ser interpretado como uma referência à entrada do pecado no mundo e seus efeitos sobre toda a criação. Possível conexão com a queda dos anjos. A sugestão de que o pecado dos anjos pode ter tido algo a ver com a ruína da criação, no capítulo 1 de Gênesis, é uma inferência teológica. A ideia é que a queda dos anjos pode ter tido impacto não apenas no reino espiritual, mas também na ordem natural estabelecida por Deus. Futuro julgamento e destino dos anjos rebeldes. As passagens mencionadas em Apocalipse, capítulo 12, verso 8 ao verso 9, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 3, Mateus, capítulo 25, verso 41 e 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Também Judas, capítulo 1, verso 6, falam sobre o destino dos anjos rebeldes. Eles indicam que no futuro esses anjos serão lançados para a terra, enfrentarão o julgamento e serão destinados ao lago de fogo e enxofre. Essa interpretação teológica busca estabelecer uma conexão entre a queda dos anjos e os efeitos do pecado na criação, como descrito em Gênesis e em Romanos.
Embora as escrituras não forneçam detalhes específicos sobre como o pecado dos anjos pode ter afetado a criação, nessa linha de pensamento, enfatiza a interconexão entre o reino espiritual e o material, sugerindo que a rebelião dos céus teve consequência além do mundo espiritual. Essas interpretações podem variar entre diferentes tradições teológicas.